6, leremos do verso 1 ao verso de número 7. Atos 6, de 1 a 7, o texto diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pai bendito, é no nome de Jesus que mais uma vez rogamos da tua graça e da tua misericórdia, a fim, Senhor, de que possamos aprender da tua palavra. Ela, Senhor, que é viva e eficaz. Ela, Senhor, que pode dividir o indivisível. E por isso nós suplicamos, fala conosco através dela, Senhor, pois somente ela nos alimenta de tal forma que podemos, ó Deus, de fato, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, mudar, Senhor, aquilo que fazemos, ó Deus, para atitudes, pensamentos, ações, ó Deus, que glorifiquem o teu nome. Por isso nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor. Amém. Chegamos, então, ao capítulo de número 6. A igreja continua crescendo e algo aqui interessante também surge no meio dessa efervescente igreja. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, hoje, nesse capítulo 6, não somente no capítulo 6, mas dos últimos capítulos que nós temos trabalhado, que a igreja continua crescendo e os ataques também do inimigo continuam crescendo, né? Então, nós vimos aí a igreja se desenvolvendo, nós vimos alguns milagres específicos, né, que fizeram com que a igreja fosse elevada a um outro nível, a um outro patamar agora. Nós vimos também algumas pessoas se destacando, algumas positivamente, outras negativamente. E aqui, queridos, surge algo bastante interessante, que um autor chamado John Stott chama a nossa atenção. Nós temos esse aqui, o que está acontecendo aqui, é o que ele chama de terceiro ataque de Satanás à igreja. Como assim? Nós vimos a perseguição crescente. Irmãos, baixa aí o retorno, está insuportável aqui. Tá fazendo um barulho aqui que dá até medo se sou só eu que estou ouvindo. É só baixar o grave um pouco. Espero que não seja somente eu que esteja ouvindo. Então, nós temos aí o terceiro do que seria 3 ataques de Satanás à igreja. O primeiro deles é a crescente perseguição que a gente viu aqui nos capítulos anteriores, né? Por exemplo, no capítulo 4, Pedro e João são presos. Tem todo aquele contexto que eles são humilhados, são presos. E
E a igreja aqui continua orando, crescendo, avançando, eles são soltos, continuam a pregar o evangelho. E o segundo ataque que a gente percebe é a corrupção, exemplificada por um casal. O casal avarento e mentiroso Ananias e Safira. Então perceba, a perseguição, depois nós temos aqui a corrupção exemplificada, não que a igreja não tivesse corrupção ainda, a igreja tinha, é óbvio, tem homem, tem ser humano, tem mulher, tem criança, tem pecadores aqui, e estes, onde forem, vão levar a marca da corrupção em si. Mas a questão é que o texto traz um exemplo terrível, que deixou a igreja atônita. Um casal que é morto diante dos apóstolos. Imagina, faltou à igreja domingo passado e você fica sabendo que alguém morreu aqui diante do conselho da igreja. Porque havia mentido, porque havia se prostituído, porque havia, de alguma maneira, manchado a imagem da igreja do Cristo. Já imaginou essa situação? Agora imagine que no outro domingo que você faltou, está faltando bastante, irmão. No outro domingo que você faltou, aconteceu a mesma coisa, só que agora com a mulher dele. É mais ou menos isso que estava acontecendo. A igreja se deparava com um poder que ela não tinha visto ainda. Ela ouvia falar dos grandes feitos do Antigo Testamento. Ela ouvia falar que Deus abriu o Mar Vermelho, que profetas fizeram milagres, pregadores fizeram milagres, e no caso, ali naquele período, teve um deles, João Batista, um profeta do Antigo Testamento no Novo Testamento, né? A gente já falou sobre isso, como João Batista, que era um homem de Deus, um servo de Deus, trouxe todos os pré-requisitos de o último profeta nos moldes do Antigo Testamento, e eles viram não somente isso, mas viram também o próprio Deus caminhando na terra e fazendo muitos milagres. Mas agora começa a surgir algo que assusta a igreja. Nós terminamos domingo passado com o sermão do capítulo, do finalzinho do capítulo 5, mostrando que a igreja ficou aterrorizada por tudo que estava acontecendo. Mas a igreja avançava, e a igreja crescia, e a igreja crescia. E os apóstolos fazem muitos milagres, como a gente vê aí, a partir do verso de número 12. Sinais e prodígios, né? Eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. E a partir daí a gente vê a igreja crescendo, 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 crescendo. Eles são acusados, mais uma vez, açoitados. Gamaliel diz para eles assim, na reunião lá do presbitério daquela época, eles dizem, preste atenção, se esses homens for mais um daqueles agitadores, não tem problema, eles vão morrer. Se a gente matar o líder, o grupo deles morre e acaba tudo isso. Mas se esses homens forem de Deus, eles vão permanecer. A gente tem até a impressão de que Gamaliel, né, ali, com aquela palavra, estava sendo crente. Não se engane, Gamaliel está no grupo que manda matar Jesus, certo? Se Gamaliel depois se converteu, aí é outra coisa, a gente não sabe. E a igreja continua crescendo, e a igreja continua crescendo. Aí chegamos no versículo 42 do capítulo 5. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não é? Perceba, aqui é um dos primeiros momentos que Lucas usa esse recurso para dizer Jesus, o Cristo, não é Jesus Cristo, não é Jesus, não é o Filho de Deus, mas ele está aqui apresentando Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado de Deus. Então os apóstolos se envolviam na pregação do Cristo. Aí a gente chega no capítulo 6. Eu estou relembrando, queridos, para vocês não perderem de vista uma grande narrativa que nós estamos construindo, certo? Desde a ascensão de Jesus até esse exato momento e tentando compreender a ideia de nasce uma igreja. Atos é o retrato do nascimento de uma igreja. E o capítulo 6 começa assim. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque
as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então perceba, corrupção, perseguição, divisões, hipocrisia, murmuração, brigas, tudo isso começa a surgir no seio da igreja. E agora que surge um novo problema, né? Um problema que facilmente poderia distrair os apóstolos da sua verdadeira missão. E faz isso com a gente hoje em dia. Que problema é esse? A murmuração. Esse é o grande problema que eles vão enfrentar aqui, mas não é o grande foco do texto. Eles vão enfrentar esse problema com maestria, com sabedoria, com a ação do Espírito Santo no meio deles. E o mais importante aqui, sabe o que é? O foco não é esse, é outro. Mas perceba comigo, nós vamos ver nesses versículos 7, nesse versículo de 1 a 7 aqui, um problema, a solução, o chamado e o resultado disso. Eu gostaria que você percebesse em algo aqui que muitas vezes passa despercebido por nós. O 42 eu disse que terminou da seguinte maneira: e todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de quê? De ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Ok? Qual é o resultado? Imediatamente o que a gente percebe. Será que Lucas, olhando para tudo que estava acontecendo ali, colocou acidentalmente essa informação aqui? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. Percebeu a lógica? A pregação do Evangelho, o foco em Cristo, resultou no crescimento dos discípulos de Cristo. A pregação do Cristo, o falar de Jesus, o anunciar a redenção, o anunciar a salvação, fez com que outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas, fosse fazendo com que a igreja estivesse cada vez mais cheia. O que fez a igreja crescer? Eventos, churrasco da UPH, chazinho da SAF, eventos e mais eventos, espetáculos, shows. O que fez a igreja crescer, irmãos, está claro aqui? A pregação de Jesus Cristo. Jesus sendo anunciado, Jesus sendo pregado. E aqui acontece algo interessante que, há algum tempo atrás, nós refletimos no conselho, que é o fato da nossa igreja estar crescendo assim, sabe, gradativamente. Imagine se em 2014, o momento da nossa organização, e 8 meses depois nós mudamos para esse salão, se houvesse um grande boom de pessoas aqui, e essa igreja ficasse lotada, nós tivéssemos que fazer 2, 3 cultos, como que seria isso com um conselho jovem, um pastor jovem, um conselho inexperiente, um pastor inexperiente, como que seria isso? É incrível percebermos como Deus é maravilhoso nos mínimos detalhes. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. A igreja estava crescendo, avançando. Só que aqui você não tem o aspecto principal que tira o foco das pessoas. Aqui você não tem a ênfase sendo dada em programações, em eventos, em congressos, em pregadores estelares, nada disso. Aqui você tem a simplicidade do Evangelho avançando, avançando, avançando. Pouco a pouco a igreja ia crescendo. E, obviamente, de forma miraculosa, foram acrescentados muitos discípulos. Só que, como eu bem disse no início, com um monte de pecador junto, vem um monte de pecado, um monte de problema. E olha o que acontece aí. Uma figura interessante que surge, uma não, duas, né? Que surgem aí, são as figuras dos helenistas e dos hebreus. Helenistas e hebreus. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, mas acompanhem comigo. Vamos ver aí essa estrutura. O problema, solução, um chamado e o resultado.
Nessa primeira parte, dentro dessa ideia de dois grupos, basicamente, nós vamos ver que começa a se desenhar um problema. Eu falei agora há pouco, a murmuração, ok? Começa a ser disseminado como semente de praga no campo verdejante para destruir a igreja. Não ignore essa informação, tá bom? Murmuração pode destruir uma igreja. Conversas de corredores, disse-me disse, pode destruir uma igreja. E temos aqui, representando aí lados opostos, vamos dizer assim, os judeus hebreus. E o que surge logo de cara aqui para a gente é murmuração no lugar de proposição de solução. Nós temos pessoas reclamando, ok? Reclamar é, se você perceber a ideia de reclamar, é alguém que está constantemente fazendo aquilo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, ok? Agora perceba, a figura que o texto usa aqui é murmuração. É aquela conversa baixinha, de canto, de ouvido, que chega outra pessoa e imediatamente cessa. Nos nossos dias a gente conhece uma irmã gêmea da murmuração, que é a fofoca, né? E o que é feito aqui, desses dois grupos? Identificando aí primeiro os dois grupos. Os judeus hebreus, que não é o melhor nome, mas seria assim, mais os judeus hebraicos, o judeu raiz, o judeu aramaico. Você vai entender a importância disso. Ó, esse grupo aqui era aqueles que viviam em Jerusalém e ao redor. Eles nunca saíram dali. Eles falavam hebraico e aramaico também, e talvez arranhasse assim o grego, alguma coisa de grego, né? É como aquela ideia que a gente tem, falsa ideia que a gente sabe falar espanhol, alguns de nós, né? Porque é muito parecido com o português. Então, esse grupo aqui, os judeus, né? Mas, vamos dizer assim, judeus raízes, eles se consideravam judeus verdadeiros, porque eles nunca saíram dali. Eles permaneciam ao lado do templo, moravam ali, suas raízes estavam ali. Eles, na verdade, os judeus têm até hoje a ideia de que, olha, eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de Rúben. Né? Isso era muito, mas muito forte. Então, eles se consideravam mais crentes do que os outros. Do outro lado, você tem aqui os irmãos helenistas, porque nós temos um grupo que nunca saiu dali, e nós temos o grupo que saiu daquela dispersão, né, que vai aumentar ainda, um grupo que foi morar no império todo, um grupo que se espalhou por toda a região. Eles adoravam, eles serviam, eram fiéis, buscavam as sinagogas e tal, mas tinham saído. Então, eles viviam em várias outras partes. Eram judeus? Sim, eram judeus. Mas tinham aí adotado costumes e ideias gregas, práticas gregas. A gente vai ver muito isso na igreja de Corinto, não é? Possivelmente, eles tinham o grego como língua própria. Percebeu? Eles não falam como o judeu original. Eles falam como eles usam o grego e utilizam-se de práticas, de tradições. E no meio desses judeus helenistas, helenista é a palavra para designar grego, tá? A pessoa que é da região da Grécia. Então, no meio deles tinha algumas viúvas. E o que isso tem a ver? O judeu grego estava reclamando que as viúvas deles não estavam sendo atendidas como a viúva dos judeus raízes, judeus hebraicos. E aqui começa a conversa fiada, a murmuração, a reclamação. Eles não chegam para os apóstolos e dizem assim, olha, temos um problema, vamos resolver. Vamos sentar aqui, vamos tratar o problema. Muito pelo contrário, a fofoca começa, a conversinha começa. Por quê? Alguns estudiosos vão apontar algumas
questões interessantes sobre essas viúvas aí. Essas viúvas dos gregos, provavelmente já avançadas em idades, a sua maioria, estavam voltando para Jerusalém para serem enterradas lá, para morrer na sua terra natal. E elas são, assim, recepcionadas com um olhar desconfiado, certo? Perceba, é uma igreja que está nascendo. Temos ali os judeus, raízes, né, entre aspas, temos judeus mais ou menos. E algumas dessas pessoas, depois que passaram a confiar em Cristo, não recebiam mais o Bolsa Família do governo, vamos dizer assim. Existia uma forma de ajudar essas pessoas, porque o governo havia destinado parte de valores para sustentar esse povo. Já era uma subversão, uma alteração da determinação do Senhor lá no Antigo Testamento. Como assim? Se você ler Levítico principalmente, você vai perceber em alguns momentos em que havia uma determinação para que as viúvas e os órfãos, os mais necessitados, fossem cuidados por todos, direto ou indiretamente. A gente vai perceber isso na jornada de Ruth e Noemi. A gente vai perceber isso em alguns outros momentos. Por exemplo, havia uma lei que, quando você era dono de um campo, você ia lá colher o milho, por exemplo, você colhia com muito cuidado. As melhores espigas, tudo que você ia colhendo lá para ter a sua safra belíssima e tal. O que caía, ficava lá. Ninguém podia recolher. Por quê? Depois que os trabalhadores passavam, vinha o pessoal que não tinha condições e pegava aquilo que caía. Não é? Aqui a gente já está vendo o desenvolvimento dessa prática de cuidar dos pobres. Quem inventou isso? Quem criou isso? O próprio Deus estabeleceu isso nas leis no Antigo Testamento. Então, as viúvas e os órfãos deveriam ser cuidados. Irmãos, eu não sei o que Deus tem com órfão e viúva. Se tem um grupo que você deve tomar cuidado e cuidar sempre que possível, é órfão e viúva. A gente vai ver isso na Escritura o tempo inteiro, né? Apontando sempre para essa direção. Se tem alguém passando dificuldade, ajude. Se for órfão e viúva, então ajude. Porque o Senhor assim estabeleceu. Então temos aqui o quadro estabelecido. Um problema, murmuração. Mas onde vê essa murmuração? Porque as viúvas não estavam sendo cuidadas de forma igual. É interessante a gente perceber também que você não vê os apóstolos discutindo o assunto. O que você encontra aqui é uma solução imediata. O que nos leva a compreender que os apóstolos entenderam, é uma reclamação verdadeira. É justo isso aqui. Vamos prestar atenção nisso aqui, porque é um problema verdadeiro. Então, a igreja assumiu esses cuidados com todas as pessoas que haviam se chegando. Você percebeu isso que eu tentei demonstrar aqui? Se eles eram judeus antes, havia o Bolsa Família lá do governo, a esmola do governo para cuidar daqueles que que tinham necessidades. Esse povo se convertia, vinha para a igreja. O que acontecia? Acabou o Bolsa Família. Não tem. Porque eram traidores da fé. Então esse povo passaria mais dificuldade ainda. Então perceba que se achegar à igreja era algo terrível, porque ia impactar socialmente. Ia impactar na vida daqueles que estavam deixando de receber ajuda. Então, se entregar a Cristo naquele período, não era algo assim tão simples, não. Movimentava tudo à sua volta. E os apóstolos entenderam essa necessidade como real e verdadeira. Tanto que o verso de número 2 já começa a construção da solução do problema. Problema, murmuração. Vem do quê? Vem da onde essa murmuração? Esse disse e não disse? Do fato de algumas mulheres viúvas não estar sendo atendidas. Ok? Passemos então a ver aí o caminho da solução. Verso 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável
que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Queridos, perceberam? É imediato a solução dos apóstolos. Eles identificaram aquilo como real problema. Não se sabe ao certo o motivo desse problema. Mas talvez o mais provável aqui que seja, de fato, um erro de logística, um erro de distribuição, um problema de distribuição. Vamos trabalhar com esse aspecto. Porque a gente não sabe se, de fato, havia preconceito por parte dos judeus raízes, que olhando para aqueles e diziam assim, ó, vamos dar para as nossas irmãs aqui, para esse pessoal aí, não. A gente não pode dizer isso, o texto não fala. Não aponta nenhuma direção, não aponta em nenhum momento nessa direção. Então, o que eles fazem? Propõem imediatamente a solução de um problema. Então, eles entendem que era um problema efetivamente que deveria ser trabalhado. E o primeiro ato deles foi estabelecer um comitê de ação social, vamos chamar assim. Um comitê das viúvas e dos órfãos. Olha aí. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Não confunda aí, tá bom? Discípulos com os 12. Discípulos aqui são todos aqueles que estavam na igreja. Aqueles que caminhavam com os 12, né? E dá os motivos para não fazer isso, para não largar o que eles estavam fazendo para fazer aquilo. O verso segunda parte do verso de número 2. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, aqui nós temos os 7 selecionados. E perceba que esses homens aqui foram comissionados e receberam autoridade para fazer o trabalho. Problema, murmuração. Vem da onde? As viúvas não estão recebendo. Solução, vamos criar uma comissão. Quem vai fazer parte dessa comissão? 7 homens. As características deles nós vamos ver. Mas quem é que escolhe esses 7 homens? Perceba, o texto deixa claro. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. A igreja escolheu. A igreja selecionou. A igreja olhou para aqueles homens e disseram assim, é esse e esse. E é de sobremaneira relevante falarmos disso num domingo como esse o nosso, que nós tivemos eleição. Não somente eleição pastoral, mas aqui cabe uma orientação à igreja. Quando nós escolhemos os nossos oficiais, como que nós fazemos? É o pastor que diz assim, olha, fulano, esse cara aqui, gente boa, caminha comigo, esse aqui, o José, o João, o Pedro, é assim? A igreja indica. A igreja presbiteriana é perfeita nesse sentido, não é? Ela inventou a ideia de criar e escolher discípulos. Obviamente que não, o princípio é esse aqui. Nós tiramos a prática de Atos, capítulo 6, verso 3. A igreja indica, a igreja elege, a igreja escolhe. Mas perceba que a igreja escolhe, infelizmente, nos nossos dias, se o cara fala bem. Geralmente, quem tem status e dinheiro, nosso bem seria meio difícil esse aspecto, né? Escolher quem tem dinheiro. Por quê? Porque nós somos assim, a gente escolhe dessa forma. Fulano fala bem, fulano é bonito. Uma das coisas que mais chamou a minha atenção nas eleições do então presidente Fernando Collor, era a imagem, a figura do Fernando Collor. Eu lembro quando criança assisti na televisão aquela imagem de perfeição que era colocada no Fernando Collor. E que quem tem mais de 30 aqui sabe o que aconteceu, né? Foi um escândalo, um dos maiores escândalos da história política do nosso país.
né, que eu me lembre da então organizada e jovem democracia brasileira, o primeiro a ser impeachmentado nesses termos, né? Porque foi escolhido, não foi com critérios que deveriam ser refletidos, analisados, e no nosso caso aqui, orado antes para a escolha. Perceba que o texto diz assim: 7 homens, verso 3, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aí algumas pessoas vão dizer assim, não, a gente tem que escolher para determinadas funções na igreja, aquele que é mais interessado, que está sempre presente, que está sempre fazendo. Nem sempre o que está fazendo é capacitado para fazer. Nem sempre aquele que está sempre ali, ó, fazendo, é aquele que deveria estar ocupando aquele lugar. Esse que está sempre fazendo, ele é cheio do Espírito? Esse que está sendo fazendo tem boa reputação? Ou a gente sempre está ouvindo uma conversa estranha a respeito? E perceba, verso de número 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É interessante, queridos, que todos esses 7 homens tinham nomes gregos. Olha a resposta inteligente, sábia, imediata dos apóstolos. A gente não vai ver aqui Cefas, a gente não vai ver aqui Benjamim, Rubem. A gente vai ver aqui o texto deixando claro: Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. É óbvio, né? A igreja... Você precisaria saber um pouquinho mais de grego para entender que todos esses nomes aqui são nomes nessa direção. Então, para evitar qualquer maldade, qualquer desvio do propósito, o problema é grego, então vamos chamar 7 desses irmãos gregos para cuidar dessas irmãs que estão passando por grandes dificuldades. Então, eles colocam judeus gregos no comando do programa, da comissão ali de ação social. Então, vamos refletir aí 4 princípios básicos que precisamos lembrar enquanto seguimos a Cristo, enquanto a igreja vai crescendo, enquanto a gente percebe essas informações aqui, tomando corpo para a gente analisar. Entenda, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer, verso 5, o parecer agradou toda a igreja, toda a comunidade, e elegeram, né, os homens aí que nós acabamos de falar. Então, o primeiro das 4 características aqui, para a gente já ir aplicando, é entender, queridos, que não existe igreja perfeita. Eu falei bastante disso no antepenúltimo sermão. Né? As pessoas acham que vir para a igreja vai resolver todos os problemas dela, porque aqui só tem gente perfeita e gente santa, não é? Muitas pessoas têm essa ideia, sobretudo os que não conhecem nada de igreja. E quando entram, se decepcionam logo de cara, porque criam uma expectativa irreal, expectativa que não existe. Não dá para achar que a igreja é perfeita. Por qual motivo? O maior de todos eles, a igreja é composta de pecadores. Se essas pessoas atentassem para esse aspecto, que Jesus veio para resgatar os pecadores, elas já tirariam isso da sua mente. Pois enquanto houver pessoas, a igreja, haverá pecado na igreja. Haverá o potencial para o conflito. Haverá o potencial para problemas, para murmuração, para fofoca. Queridos, nós temos tudo em nós, suficiente para destruir um ao outro. Não é à toa que muitas pessoas gostam, né, desses programas aí que colocam um grupo de pessoas presas num lugar só. Se fizer isso na vida real, não essa palhaçada que a gente vê de manipulação aí de entretenimento e pornografia. Mas se fizer isso efetivamente, em pouco tempo as pessoas estão se matando.
pouco tempo. É só você colocar de um lado um grupo A, grupo B e no meio a comida, por exemplo. Coisa bem básica. Você vai ver no primeiro momento uma divisão, né? Você vai ver surgir ali um líder que vai propor racionar a comida. Mas no primeiro momento que ele perceber que ele vai morrer, o que ele faz? Ele se entrega, sabe? Para morrer pelo outro. Não, você, meu irmão, pode comer primeiro, eu fico com fome. Nada disso. A gente vai ver as pessoas se devorando. Nós somos assim. E ai de nós, se não fosse Jesus Cristo para nos resgatar. A gente faria isso com certeza. Quando a gente assiste em programas, novelas ou filmes, né, situações assim, a gente pensa, nossa, que pessoal doido, como pode fazer isso, como pode fazer aquilo? Faríamos a mesma coisa. Na verdade, a gente faz. Quer ver um exemplo bem próximo da gente? A crise do combustível em 2018. Quem lembra disso? Gente, é só combustível. É só começar a andar. É só começar a usar transporte público. O povo enlouquecia. Filas quilométricas. Né? A gente via nos grupos da igreja assim, irmãos, no posto tal tem gasolina. Tem como a gente sair todo mundo correndo para ir para lá e tal, aquela briga. E gente querendo se matar por combustível. Meu carro, na época, já consumia assim, fazia... Cada litro fazia uns 20, acho que era 20 por 1 que fazia. Eu falei assim, gente, vou deixar meu carro em casa. E falei assim, vou vencer essa maldição. Aí fiquei, sabe, aquela coisa e tal, e tem um posto atrás da minha casa. Aí disseram assim, encostou um caminhão, alguém disse assim, ó, chegou combustível. Lá vai eu sair 30 metros com o carro para abastecer. Para quê? Eu trabalho aqui, minha esposa trabalha 3 ruas para baixo aqui. Para que abastecer o carro? Nós somos assim. Nós tendemos a externar o nosso pecado. Então, esse primeiro princípio é muito interessante para a gente refletir. Não existe igreja perfeita. Nós sentimos na pele quando alguém, por exemplo, ataca a nossa família, ou uma situação aflige a nossa família, e a gente esquece completamente do outro que está em volta. Nosso filho é mais importante, o nosso filho é mais bonito, o trabalho dele é melhor, não encosta no meu filho, porque assim, bate em mim, mas se encostar no meu filho... Onde que a Bíblia defende isso, gente? Irmãs, pelo amor de Deus, onde a Bíblia defende isso? Que ninguém pode encostar no seu filho. É óbvio que não. Mas a empatia que a Bíblia diz, para a gente refletir antes de agir. Queridos, há momentos em que nós tentamos, de fato, ser melhor que o outro. Não é assim que a gente quer, mas é assim que funciona, muitas vezes. Nós vamos aprender ainda o segundo aspecto, depois de entender que não existe igreja perfeita, entender que antes de resolver os problemas, nós precisamos identificar o problema. Qual que é a raiz do problema? Por isso que eu fiz aquele mapa para vocês, sabe? Surgiu um problema. Qual é o problema? Murmuração. De onde vem a murmuração? Fato das viúvas. Quem eram as viúvas? Dos helenistas. O que estava acontecendo com elas? Elas vieram para cá, só que não estavam sendo atendidas. Fez um mapa do problema. Agora vamos em busca da solução. Então os apóstolos aqui não podiam resolver o problema das viúvas. Até que soubesse o que de fato havia esse problema. Então, às vezes, muitas vezes, a gente que está na liderança, né, sabe disso. Muitas vezes a igreja, levanta-se uma conversa na igreja e a gente não está sabendo ainda, não chegou para a liderança. O que é omissão, muitas vezes, da igreja, né? E muitas vezes chega a acusação, chega a cara feia, começam a... Primeira coisa, para de dizimar, porque acha que é isso que vai destruir a igreja, né? Para de vir à igreja, não vem à escola dominical, essa é a ideia, né? Mas ele está sabendo... E às vezes a liderança nem sabe.
que está acontecendo esse problema? Tem uma pessoa que odeia você e você nem sabe. Vai? A pessoa se sentava aqui antes, agora está sentando do outro lado. Sentava aqui, agora está sentando aqui. Ó, tem uma dica aí, ó, tem gente trocando de lugar. O que está acontecendo? Não sei. Identificar o problema é extremamente importante. Eles não iam poder resolver, traçar essa estratégia aqui, se não fosse identificar o problema. Então, é importante, querido, que abordemos aí possíveis conflitos o mais rápido possível. Às vezes, a experiência tem me dito isso, que às vezes é bom que aconteça algumas coisas no nosso meio. E da onde esse é um princípio bíblico, né? É bom que aconteça essas coisas no nosso meio para que haja separação. E havendo separação, a gente começa a identificar os problemas. E aí, ir em direção para a resolução do conflito. Queridos, quando há um conflito na igreja, várias coisas podem acontecer. Das mais variadas. Um conflito, um problema. Imagine uma igreja como a nossa, né? Que tem tomado corpo. Quantos problemas podem surgir? Sabe o que acontece? A unidade da igreja é abalada. Nós começamos a nos concentrar nos problemas e tendemos a ser egoístas e olhar para o próprio umbigo e achar que nós sempre temos a razão. E quando nós nos voltamos para nós, deixamos de olhar para o Senhor. Nosso testemunho é atrapalhado e as pessoas se afastam de nós. E tem aqueles que, dotados de grande sabedoria, começam a tratar dos problemas da igreja com um amigo que não é crente, com um cônjuge que não é crente. Aquela pessoa nunca vai entender esse princípio de que quem está aqui é pecador, mas está se esforçando para mudar e lutar por santidade. O que vai estar na cabeça dela? Eu quero ir para esse lugar? Nunca. Como que você me chama para ir para esse lugar? Você vive falando mal do pastor? Você vive falando mal do presbítero? Aquele grupinho ali não se dá, eu estou sabendo, você já contou algumas vezes o problema que o José tem com o João, que a Maria falou da Rosa, que a Rosa falou da Maria e por aí vai. O nosso testemunho é atrapalhado e as pessoas se afastam de nós. As raízes de amargura começam a dar frutos. Lembram, alguns anos atrás, nós trabalhamos esse aspecto da raiz da amargura. Ela entra e vai se enraizando no nosso coração. E tudo que a gente faz e vê causa mais ódio, e a gente não consegue olhar para a pessoa, a gente não consegue fazer, a gente não consegue se envolver, e ela vai se enraizando, quando a gente menos espera, brota os primeiros frutos. Dissensão, desistência, maledicência, e a gente não trabalha o que precisa ser trabalhado. O que acontece, querido, muitas vezes na igreja é que as pessoas têm seus sentimentos feridos, discordam umas das outras, discordam de regras, procedimentos, se sente negligenciado, se sente que não está sendo ouvido. E, ao contrário de apresentar o problema, infelizmente, falam tudo para todas as pessoas, menos para o interessado. Eu já vi muitos casos, irmãos, de pessoas que usam do recurso das redes sociais para abrir seu coração. Consegue perceber o tamanho da infantilidade? Eu tenho um problema com o Diogo aqui e eu posto lá no Instagram. Tem pessoas que deveriam fazer tal coisa. Porque o Evangelho diz isso, diz aquilo. Olha a infantilidade! Nós não conseguimos olhar para um exemplo como esse aqui. Qual o problema? Vamos tratar. Vai doer, mas vamos tratar. Um princípio básico. Se tem uma ferida, ainda que esteja lá, cheia de pus, a gente tem que mexer. Vai doer, mas vai ser o melhor para aquilo. Para aquela situação, para aquela ferida, para aquele problema. Irmãos, quem gosta de conflito? Ninguém. Aliás, existem pessoas que gostam de conflitos, né?
Existem pessoas que ela sofre quando há conflito, quando há problema. Mas existem pessoas que adoram confrontar as outras. Ela parece procurar conflito, parece procurar problemas aqui, ali, porque aqui, ó, nunca nada vai estar perfeito, nunca tem um grupo bom, porque o problema aqui é esse, o problema ali é aquele, do outro lá é esse. Nunca vê o evangelho avançando, nunca vê pessoas se convertendo, nunca vê a qualidade das pessoas, sempre vê o aspecto ruim, negativo. E, queridos, eu confesso que eu relutei para ver isso aqui, mas não tem como dispensar isso. Não tem como olhar para o contexto do capítulo 2 para cá, sobretudo quando o texto começa a falar do crescimento, como a igreja vivia. Estavam juntos e tinham tudo em comum, e caminhavam, a igreja crescia, avançava, é óbvio, cresceu, tem gente chegando, vai vir problema, é óbvio. E louvado seja Deus por isso, porque aqui é o lugar de tratar problema, não é com psicólogo, com terapeuta, com a internet, com o Instagram, com o Facebook, não é. É aqui com seus pastores, conselho, irmãos mais velhos, experientes, que vão te ajudar na caminhada. A dividir a dor, o pesar. Uma liderança eficaz faz isso. Foi isso que os apóstolos fizeram. Compartilharam. Vocês vão cuidar desse setor aqui. Certo? É isso que a gente vai fazer. E procuraram. Não foi aquela pessoa que está sem fazer nada na igreja. Porque quem está sem fazer nada na igreja, talvez não seja a melhor opção. Geralmente, quem está envolvido é essa galera aqui, ó, cheios do Espírito, de sabedoria, e vão ser encarregados desse serviço. Na verdade, algumas pessoas criam conflitos para que possam confrontar outras. Injeta um conflito, joga gasolina no fogo para ver o bicho pegar. Para ter conflito, para brigar, para levantar o problema aqui, ó. É isso que o apóstolo faz. Imagine o seguinte, os 12 iam chegar diante dessa situação e dizer assim, ó, sei não, viu? Esse negócio de judeu grego, helenista, de judeu, eu fico aqui com o pessoal desse lado aqui, ó, porque esse pessoal aqui é mais reformado, esse aqui é mais pentecostal. Sabe essas imbecilidades que surgem no nosso meio? Os apóstolos olham para aquilo, vão em direção à solução, chamam homens crentes para resolver o problema. Queridos, deve haver equilíbrio no nosso meio. Perceba, equilíbrio. Nós vamos encontrar ainda muitos exemplos negativos nesse sentido. Na história, por exemplo, o pietismo ensinava que o importante era a alma do ser humano. Por isso que até hoje está no nosso meio, né? Eu sou evangelista, pregador, pescador de almas, né? Eu não sei você, mas eu não evangelizo almas, não. Eu evangelizo pessoas. O pietismo levantou essa bandeira. Se quiser saber depois, anote aí, pesquise o pietismo. Movimento sério, mas que tinha suas falhas, como todo movimento humano. Já no nosso século XX, nós temos a teologia da missão integral, por exemplo. É uma galera aí muito focada no social, porque tem que entregar a cesta básica, porque tem que fazer isso, porque o corpo do homem, ele precisa, tem suas necessidades e tal. Resultado, esquece-se dos aspectos mais importantes, o aspecto espiritual. Por isso que nós lemos Tiago capítulo 2 aqui, para a gente entender que precisa haver equilíbrio. O ser humano é dotado de alma e de corpo. O ser humano é um ser integral.
É um ser que, se você tira o corpo, sobra o espírito que vai para Deus e Deus decide, inferno ou céu. O corpo apodrece lá. E vice-versa. O ser humano é um ser integral, então a gente tem que cuidar de todos os aspectos. Os apóstolos deixaram claro isso. Vamos chamar 7 homens. Coloque esse homem para resolver esses problemas aqui. E nós vamos continuar o que nós estávamos fazendo. E alguns vão dizer assim, não, mas o que eles estavam fazendo aqui é dar ênfase e dizer que o mais importante é eles continuarem o ministério da palavra. A gente vai entender que não é bem por aí. A gente vai entender que a ênfase aqui está muito mais, numa resolução de problema para cuidar de todos os aspectos e não somente de um dos aspectos. Queridos, todas as vezes que vamos tratar esses problemas, a gente precisa entender que quando a gente vai abordar uma pessoa ou um problema, a gente já tem que partir do princípio de que nós podemos estar errados. A minha opinião pode não ser a verdade. Eu não sei o que está acontecendo do outro lado. E isso é muito comum acontecer no nosso meio. Nós pré-julgamos, nós tomamos a decisão baseada no que pode acontecer, no que a pessoa está pensando. Olha que absurdo! Dada a complexidade do ser humano, do cérebro humano, quanto que nós podemos... Não, mas eu conheço fulano, ele sempre faz assim. Ainda que seja verdade que ele vai agir daquela maneira, não podemos assumir essa postura. Nós devemos sempre nos aproximar com a perspectiva de que nós possamos estar errados. Podemos ter entendido mal o que alguém fez ou disse. O WhatsApp é ótimo para isso, né? Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi o que você disse. Você não coloca um ponto de interrogação lá, complicou tudo. Porque a gente não sabe se a pessoa estava perguntando ou respondendo. Você não sabe se a pessoa estava afirmando, se ela ia ou estava vindo, ou para onde foi. Não sabe. Por isso que a comunicação nesses meios precisa ser o máximo. Por isso que algumas pessoas falam assim, eu vou mandar áudio. Porque tem medo de errar, né? Porque é ruim no português, às vezes, né? Podemos ter a informação errada e partir daquela informação errada e chegar a um lugar que nós não deveríamos. Nós devemos buscar, irmãos, a resolução, a reconciliação, em vez de sermos punitivos com o outro. E em direção ao outro, já com a sentença dada. Devemos sempre estar dispostos a estender o perdão e a graça, porque nós somos alvo. A nossa existência gira em torno da graça do Senhor Jesus. Não tem como nos relacionarmos sem perdoar uns aos outros. O que nos leva aí ao terceiro aspecto. Ninguém é uma ilha. Lembra dessa definição de geografia, se não me engano, né? Na escola, o que é uma ilha? Uma porção de terra cercada de águas por todos os lados. Ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos caminhar juntos, uns com os outros. Os helenistas aqui vieram aos discípulos e disseram, alguém deveria fazer alguma coisa. De fato, o que eles estão dizendo aí? Eu acho que isso é algo que você deveria fazer. Você deveria fazer. Você deveria perdoar. Você deveria fazer aquilo. Nunca daqui. É óbvio que eu estou conjecturando aqui. Mas perceba, pela resposta dos discípulos, acho que é o tipo de coisa que nós deveríamos refletir muito mais antes de efetivamente tomarmos algumas atitudes. E a resposta deles, sábias, resposta incrível que não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Algum desavisado chega na hora e ouve aquilo e fala, os caras aí são metidos, né? Só eles pregam, só eles ensinam, só eles tocam, só eles usam o microfone. Não tem muitas dessas guerras em algumas comunidades, né? Aqui não. Aqui é tudo perfeito. Nossa igreja é incrivelmente perfeita. Queridos, aos apóstolos foram confiados os oráculos de Deus.
a eles foram confiada a pregação do evangelho. Como alguém poderia deixar de pregar o evangelho para servir mesa? Como? Aí, por outro lado, a gente lê, como lemos na liturgia, Tiago falando assim, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. E fica aquele obra e fé, obra e fé, obra e fé. Mas a grande questão aqui, queridos, é simplesmente, algo simples para a gente entender isso aqui. É cada um com a sua missão. E nós somos tão tendenciosos a fazer isso, que nós achamos que o pastor, o presbítero, é superior ao diácono. Porque o diácono fica na porta, ele fica olhando o carro. Irmãos que vendem carro, não é função deles, tá? Eles sabem disso. O máximo que eles vão fazer é avisar você, ó, tá pegando fogo. Ó, roubaram. O máximo, porque ele é crente. O pastor não. O pastor é o cara mais, né? Porque ele fez seminário, ele é mais importante. É isso que o texto está mostrando para a gente aqui? Não. O texto está deixando claro para a gente aqui que cada um tem os seus dons. Deus chamou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para diáconos, outros para tocar, outros para cantar, outros para ensinar, outros para construir, outros para derribar, outros para abrir, outros para fechar. O Espírito Santo distribui uniformemente conforme lhe apraz os dons. E nós queremos quantificar, escalonar a importância dos servos. A palavra utilizada aqui, queridos, lá no início, é diaconia. E antes que você pense que esse aqui é a instituição dos diáconos, existe uma grande discussão aí, né? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Eu sou um daqueles que acha que não. Porque o foco aqui não é estabelecer uma junta diaconal. O foco aqui é resolver um problema. E o mesmo termo, diaconia, vai ser utilizado para os discípulos e para esses homens. Os diáconos da palavra. Os diáconos da ação social. Consegue entender? Há uma diferenciação apenas aqui na missão de cada um. Então, quando a gente olha aí, por exemplo, a palavra, né, o substantivo diaconia, a gente vai perceber isso, que é traduzido aqui como ministério, serviço. É interessante também perceber que existe um cognato, uma palavra relacionada no Antigo Testamento, que vai apontar para nós essa ideia de serviço. Aquele que se entrega, aquele que serve o outro. Irmãos, olhando para todo esse contexto, todas essas informações que nós vimos aqui, os homens aqui são frequentemente, né, esses 7 aqui são frequentemente chamados os 7 diáconos, né? Mas essa designação não lhes é dada no texto bíblico. A Bíblia não está dizendo aqui, olha, aqui nasceu a junta diaconal, ainda que o negrito esteja escrito isso aí na sua Bíblia. É importante a gente entender que existe um universo gigantesco de serviço. E não faça isso, pelo amor de Deus, a Bíblia nunca fez isso. Não menospreze o trabalho dos que nós chamamos de diáconos hoje, achando que o presbítero é melhor. A gente vê isso às vezes em eleição, né? Não, eu não aceito ser diácono, não. Só aceito se for para presbítero. Porque, né, eu... não entendeu nada quem pensa assim. E olhando para esse texto, e olhando para aquele diácono, o maior diácono de todos os tempos, que senta diante dos seus discípulos e começa a lavar os pés deles. Aquele que diz que não veio para ser servido, mas veio para servir. E com isso ele está dizendo, eu vim servir para entregar a minha vida, para entregar tudo o que eu tenho, a minha vida, por resgate de muitos. Entregar a minha vida, fazer o meu serviço de forma perfeita e cabal para resgatar pecadores.
E a gente fica nessa briguinha, sabe, de o diácono, o presbítero, o pastor. Para quem não sabe, na nossa denominação, pastor e presbítero é a mesma coisa. E diácono está um degrau abaixo. Não. Se pastor e presbítero é a mesma coisa, diácono, pastor e presbítero é a mesma coisa. O que os difere? O serviço. O pastor é chamado presbítero docente. A palavra de origem para docente é aquela que diz que vem ensinar. É aquele que vai promover o ensino. E o que os apóstolos estão fazendo aqui? Verso 42, do 5. Não cessavam de ensinar, de pregar. E aqui, queridos, vai aí a direção para a gente encerrar. Quando os apóstolos fizeram isso, eles só estavam corroborando com tudo que eles já estavam vindo construindo aqui. Imagine o seguinte, o texto destaca aqui esses dois ministérios, certo? A diaconia das mesas, ou ação social, né, como eu falei, e a diaconia da palavra. E eles vão continuar firmes, pregando a palavra. Por quê? Verso de número 7, último verso. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por que crescia a palavra? Porque eles ensinavam, porque eles pregavam. Por que a igreja crescia? Porque ensinava e pregava. E para eles ensinar e pregar, precisava resolver problemas que havia no seio da igreja. Eles destinaram um grupo, resolve isso aqui para mim. Não deixe isso acontecer. Surgiu um outro problema, vocês aqui, resolve isso aqui. Vocês, a partir de domingo eu vou tocar aqui também, tá bom? Para o deleite de alguns aqui. Eu vou tocar violão. Eu vou fazer a liturgia também, eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou tocar. Ok? Tudo bem para vocês? Vou tocar a bateria também. Só que o domingo que eu tocar a bateria, não dá para eu tocar violão. Por mais que eu seja talentoso, eu vou arriscar ali. Talvez eu vou dar uma arranhada no teclado também. Percebeu que isso não faz sentido? Com a figura de corpo, cada membro no seu lugar, sendo utilizado pelo Espírito Santo como Ele mesmo lhe apraz, dando os dons para cada um. Os apóstolos estão deixando claro essa grande instituição, esse grande momento da igreja, e deixa claro que o ministério das mesas não substitui o ministério da palavra. Nem o ministério da palavra substitui o ministério das mesas. Porque no dia que não tiver um irmão lá na frente, lá, para coordenar as coisas, eu vou ter que ficar de olho lá na porta enquanto eu prego. Vocês não vão ficar tranquilos porque não tem alguém que está adiantando as coisas da cozinha, que está preparando a limpeza, que está preparando o organograma da escola dominical, alguém que está se capacitando, estudando, alguém que está se capacitando na bateria, no violão, no teclado. Imaginou isso? Um não substitui o outro. É uma caminhada que cada um faz a sua parte. Precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos identificar onde podemos servir ao Senhor e fazer com excelência. Se você não sabe tocar, não toca. Se você gosta muito de tocar, estude, capacite-se. Se você quer ensinar, o princípio básico você tem que estudar. Não dá mais para a gente ficar naquele compasso, sabe, de que o que importa é o coração. Nunca foi assim na Escritura. O que importa é o serviço, tendo como exemplo Cristo. O Senhor deixou claro isso, que Ele iria fazer isso e daria dons para cada um. Entendeu a diferença? O serviço precisa ser feito com excelência. É por isso que a igreja moderna está do jeito que está. Porque um saidinho, um que fala melhorzinho no microfone, é colocado aqui e começa a falar bobagem. Não alimenta o rebanho, porque não entendeu a Escritura. Mas o que importa é o status, é o falar bem, é o ter um bom relacionamento com algumas famílias importantes da igreja, principalmente se for presbítero, sabe? A gente tem que se relacionar bem e tal, e faz aquela política demoníaca, de conchavos, de conversinha nos corredores. A estes estão separados
as cadeias mais profundas do inferno. Entenda, querido, precisamos identificar onde a gente pode servir. E Deus coloca pessoas na igreja para identificar isso. Às vezes você tem um dom e não sabe. Eu poderia aqui dar muitos exemplos aqui para exemplificar isso. Mas eu quero que você guarde como verdade que o Senhor Jesus aboliu qualquer tipo de acepção de pessoas. Qualquer tipo. Nenhum tipo deve ser utilizado na igreja. Grupinhos, panelinhas, sempre vão acontecer. Mas eu sou um daqueles que gosta de chutar panela, assim, sabe? Porque a gente, quando a gente se torna líderes, né, muitas vezes, a gente é meio que membro ex officio de todas as panelinhas, né? A gente consegue entrar. Mas e a outro irmão que está precisando de ajuda? E o outro irmão que está precisando de uma palavra sua, de ânimo? E aquele outro irmão que tem até dom, não tem dom, mas ele tem assim, fugiu a palavra agora. Ele tem jeito para coisa. O que a gente faz geralmente na igreja? Chama, caminha junto. Irmãos, pela minha vontade, eu estaria tocando saxofone na igreja. Que desastre seria isso? Graças a Deus, eu tive um pastor, homem de Deus, que falou para mim, cara, sai do grupo de louvor. Não porque eu não tinha dom, não é isso. Mas porque ele entendeu qual era a minha direção, o que Deus está fazendo. E eu fiquei chateadinho, tá bom? Pastor, não quer que eu canto mais? Eu canto tão bem, canto nada. E olha que eu estava me dedicando numa escola de música e tal, e Deus me chamou para outra coisa, todo mundo estava vendo, só eu que não via. A gente precisa identificar isso, porque o Senhor não gosta desse tipo de coisa, sabe? De acepção, de um é isso, esse é melhor que o outro e tal. Não! Cada um tem sua função. Precisamos tomar cuidados, queridos, para não praticar aquilo que o mestre abomina. Precisamos urgentemente tomar cuidado com isso. Algumas aplicações aí. Evite a murmuração. Isso não colabora com o crescimento do reino. Evite isso. Tem um problema com José, fale com José. Tem um problema com a Maria, fale com a Maria. Não está conseguindo, peça ajuda ao conselho. E a gente vai te ajudar. Nós vamos te ajudar. Se vai ser do jeito que você quer ou não, aí eu não sei. Geralmente não é. Porque quando a gente está assim, é contrário àquilo que eu falei, sabe? Quando a gente vai em direção para a resolução de um problema com uma pessoa, geralmente a gente tem que partir do princípio de que a gente pode estar errado, mas a gente sempre vai na direção de que eu estou certo. Não faça isso. Evite a murmuração, pois isso não colabora com o crescimento do reino. Proponha soluções ao contrário de reclamar. Reclamação por reclamação não produz nada. Tem um problema, proponha soluções. E é óbvio, irmãos, no nosso sistema de governo, existem áreas que ao conselho é destinado a trabalhar, a SAF é destinado a trabalhar, a junta é destinada a trabalhar, aos jovens é destinado a trabalhar. Todos, sem exceção, debaixo da liderança do conselho. Ninguém aqui trabalha isoladamente. Proponha soluções, ao contrário de só reclamar. Tome cuidado para que práticas que são boas não te desviem do essencial, a proclamação do Evangelho. Pode fazer isso, sabia? Pode isso acontecer. Coisa boa. Tocar, cantar, visitar, levar a cesta básica. Tudo isso são coisas boas, não são? Mas isso pode te desviar do principal motivo da sua vida como crente, que é falar de Jesus para os outros. Se você está fazendo muitas coisas, mas não tem pregado o Evangelho, se você toca bem, você toca muito, se você canta bem, você ensina bem, se você é um bom líder e tal, geralmente essas coisas estão separadas. Se a pessoa não prega, se a pessoa não fala de Jesus, a pessoa não é um bom líder. Não é. Porque parte-se do princípio que é cheio do Espírito, de sabedoria. Fique atento com partidarismo, revanchismo, vingança.
Haja proativamente para que a igreja de Cristo cresça, e não as suas opiniões cresçam, não o seu status na igreja cresça, não aquilo que você quer seja resolvido e praticado na igreja, e louvado seja Deus pelo sistema que nós trabalhamos aqui, em que não é uma pessoa que decide quem vai ser o que vai fazer. Por mais que você ainda ache que eu tenho todo esse poder, na verdade, eu gostaria de ter todo o poder que vocês acham que eu tenho. Mas somos nós 4, conselho, e louvo a Deus pela vida desses homens, que nós nos completamos. Estamos aí 13 anos de caminhada junto. E eu falo aqui, irmãos, abertamente, já falei na frente dele e na ausência deles. Esses homens têm sido bênção na minha vida, têm me completado, têm completado o meu ministério para que o evangelho avance através da gente aqui na igreja do Parque Veredas. Haja proativamente. Identifique os seus dons, dê atenção à viúva e aos órfãos, aqueles que precisam de atenção, pois uma só carne pode trazer dores no momento da separação causada pela morte. Você sabia? Quem aqui não, quando a gente fala assim, por exemplo, de casais, né? Quem aqui não sempre fala Diogo e Daiane, Henrique e Andréia? Né? Não tem esse... Mas quando há esse rompimento, isso pode trazer muita dor. E essas pessoas se tornaram solitárias. Você precisa ficar atento. A solidão pode destruir a vida de uma pessoa. Se ela não se apegar ao princípio básico de que a graça do Senhor lhe basta, ela pode mergulhar numa escuridão terrível. E onde você estava para dar sua dessa e caminhar com as pessoas? Queridos, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Porque se nós fôssemos comparados a um único diácono, eu vou dar o nome dele. Capítulo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem dera que nós tivéssemos mais Estevãos na igreja, no púlpito, sentado, tocando, ensinando, pregando, visitando, cesta básica, abrindo, fechando. Esse é o padrão de serviço, elevado pelo Cristo como exemplo, e trazendo para nós aqui os 12, os discípulos, os diáconos, os servos do Senhor. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez.